Hoje, o Andreasa vai falar sobre uma entrevista concedida pela ex-presidente Dilma Rousseff. Fala que a Dilma falou, Andreasa. Barão, Barão, há muito tempo eu tenho falado aqui nessa coluna e escrito a respeito do que eu considero uma profunda depressão política brasileira, para a qual concorrem vários fatores, mas que não existiria, pelo menos não com essa gravidade, se nós não tivéssemos também, decisiva, uma tremenda crise econômica, da qual nós ainda tateamos tirar a cabeça, né? Nós tivemos a pior recessão da história brasileira, obra em grande parte dos governos lulopetistas, do governo Dilma Rousseff. Na eleição de 2018, eleição vencida por Jair Bolsonaro, a gente teve de todos os lados a expressão, a materialização dessa depressão política brasileira, que passa por uma crise de representatividade, pela desqualificação dos partidos, pela criminalização da atividade política. Isso também, claro, responsabilidade da classe política, conforme exposto pelo emaranhado corruptivo que há no Brasil. E, evidentemente, uma vez que Jair Bolsonaro ganhou a eleição, nós, do ponto de vista crítico, temos nos dedicado mais a destrinchar, a examinar os problemas e a contribuição bolsonarista para essa depressão política. Aliás, Jair Bolsonaro foi eleitoralmente o maior beneficiado por essa depressão política e pela depreciação da atividade política. Aqui nessa coluna, diariamente, nós nos dedicamos a examinar, a mostrar, né, a natureza desse fenômeno bolsonarista. Mas nós não podemos nos esquecer, quando falamos de polarização radical, que há, portanto, o outro lado, também dando a sua contribuição, embora não no poder. E essa entrevista da Dilma Rousseff, dada essa semana na Colômbia, para uma TV alemã, para um veículo alemão, é muito elucidativa da tragédia brasileira, do ambiente político, do ambiente de vida pública no Brasil. Eu vou ler alguns trechos aqui e comentar essa entrevista e vai ficar muito claro ao que eu quero me referir. Tem a seguinte pergunta: o que pode fazer a esquerda brasileira para recuperar o eleitorado que optou por esse presidente? A pergunta é muito boa porque embute aqui um fato. Boa parte da população brasileira que votou em Jair Bolsonaro 4 anos antes votara em Dilma Rousseff, como antes votara em Lula. O que, portanto, aconteceu, e há muitos cientistas políticos debruçados a entender esse fenômeno, uma migração não tão improvável assim de votos de Dilma Rousseff, do lulopetismo para o bolsonarismo. Aí responde Dilma Rousseff: a esquerda vai ter de ter um trabalho junto ao povo. Olha que resposta. Vou repetir. A esquerda vai ter de ter um trabalho junto ao povo. É uma obviedade isso, mas embute uma soberba. Ao mesmo tempo, uma confissão de que a esquerda brasileira, que por muito tempo foi associada ao trabalhador, se afastou desse trabalhador. É soberbo, mas é um diagnóstico. Tem de se aproximar cada vez mais, diz Dilma Rousseff. Nós temos de olhar para os evangélicos que votaram no Bolsonaro. Não é ter de olhar para os evangélicos que votaram no Bolsonaro, é ter de olhar para os evangélicos que fazem parte expressiva da sociedade brasileira e que tem voto, e que tem poder, e que tem dinheiro, que tem articulação. Não é um favor fazer isso da parte de qualquer político. E é ruim classificar um grupo social como um ativo eleitoral. Eu me lembro, lendo isso aqui, Barão, você vai se lembrar também, vocês vão se lembrar, da eleição de 2018 de novo, de um comício do Fernando Haddad, cavalo do Lula, na eleição de 2019 e 2018, aliás, já um sinal da doença brasileira, que alguém tenha sido, no caso Haddad, instrumentalizado por alguém que estava preso, e que preso era extremamente competitivo, capaz de colocar quem quer que fosse no segundo turno. Sinal de como nós somos capazes de nos entregar a soluções extremas quando as opções se radicalizam.
Você vai se lembrar de um comício em que o Mano Brown subiu ao palanque, foi altamente hostilizado pela claque lulopetista porque disse a verdade. Porque Bolsonaro, ele disse isso claramente, por que Bolsonaro vai ganhar a eleição? Porque nós perdemos o pulso da rua, nós, esquerda, nós, eles, os lulopetistas. Nós perdemos a capacidade de sentir o que o povo quer. Lula era muito bom nisso. Mas será que é possível sentir o pulso do povo na rua, estando preso, estando na cadeia, tendo como principal pilar da sua campanha algo como Lula livre e, portanto, uma campanha plebiscitária? Olha o lugar em que nós estamos. Veja o vácuo de centro, de ponderação, de equilíbrio que está aí. Dilma Rousseff admite aqui que perdeu o pulso, mas não vai na origem profunda de por que isso aconteceu. Falando sobre economia, veja o que diz Dilma Rousseff. Há que ter uma discussão sobre como construir um novo modelo que de fato seja aquele que atenda aos interesses das pessoas, que não torne as pessoas tão infelizes como estão. Esta forma de economia que leva a essa tamanha desigualdade não é consensual. É inacreditável ouvir Dilma Rousseff falar em desigualdade como se ela não tivesse nada a ver com isso. O Brasil tem um problema seríssimo de desigualdade, é fato. Mas de quem é a responsabilidade? Dá para atribuir a desigualdade, os índices expressivos da desigualdade brasileira ao governo Jair Bolsonaro? E aqui fala um dos mais duros críticos do governo Jair Bolsonaro. Dá para atribuir ao Jair Bolsonaro a desigualdade? Ou ele é expressão, materialização desse ambiente de depressão em que nós vivemos? Quem colocou o Brasil com quase 14 milhões de desempregados? Do que derivou essa situação, se não da política irresponsável, populista dos governos lulopetistas, da distribuição farta de crédito, da criação de um ambiente artificial que fez com que as pessoas dessem passos maiores que suas próprias pernas? Veja como Dilma Rousseff fala de segurança como algo a ser instrumentalizado e não como um problema sério. Nós temos de discutir com aqueles que defenderam o Bolsonaro porque acham e acreditam que a questão da segurança no Brasil é a questão central. A Dilma Rousseff acha que essa não é a questão central? É dessa forma que alguém quer se apresentar no mundo real para disputar eleição com Jair Bolsonaro, para competir? O problema do Brasil não é a segurança pública, talvez o maior problema. Identificar que Jair Bolsonaro soube capitalizar para si, isso é uma coisa, e ele soube. E não sei se entrega resultados na área de segurança pública. Ainda não se pode dizer isso. Mas tratar a segurança pública como um instrumento, uma ferramenta para falar com o eleitor, olha o lugar em que nós nos encontramos, Eduardo Barão. Tão simples quanto isso. A opção por ofender o eleitor não é a melhor. Dilma Rousseff fala o seguinte num determinado momento. No Brasil, o que você constata é a existência de um governo neofascista executando um programa neoliberal. Veja, essa discussão de chamar as pessoas de fascista é o mesmo recurso que o PT fazia lá atrás, em 94, chamando os tucanos de fascistas. É uma expressão que foi banalizada, que perde valor e que ofende o eleitor ao qual qualquer um que queira ganhar a eleição no Brasil precisa falar. Entrar nessa de neofascismo e neoliberalismo pensando que se está em 94 é ficar na bolha, não entender o problema real do brasileiro, que é desemprego e falta de segurança pública, Eduardo Barão. Pois é, e a eleição está chegando, eleição no fim do ano para a prefeitura aí, com qual discurso a esquerda, o PT, virão. Carlos Andreasa, amanhã volta nesse mesmo horário, um abraço, Andreasa, até lá, hein? Beijo, irmão. Valeu.